Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês a resolução da prova de segunda fase de Química da Universidade Federal do Paraná do ano de 2024 para entrada em 2025. Então vamos lá, vou fazer algumas considerações iniciais sobre o que eu achei da prova. Então eu achei uma prova muito mais teórica do que de cálculo, né? Então ela cobrou muito ali de uma química geral, de uma físico-química, então conceitos teóricos foram cobrados aqui. Eu achei, comparativamente, uma prova um pouco mais tranquila do que as provas anteriores, mas vale ressaltar que o fácil e o difícil ele é relativo, ele é individual, né? Eu estou fazendo um olhar de uma professora de química que tem experiência na área. Então é importante que vocês não se comparem, não comparem os resultados de vocês, né? É importante trazer para vocês que a gente ainda vai abrir possibilidade para recurso de correção. Então, é bem legal que vocês procurem, né, professores para recursarem as provas de vocês. Eu vou estar fazendo recurso também para a segunda fase. Nós tivemos esse ano uma prova de química geral, né? Apareceu a química orgânica, mas não apareceu com reações, mas apareceu ali nomenclatura, desenho, grafia, bastão, isomeria. São sempre tópicos muito batidos. Apareceu também, né, a parte de equilíbrio químico na química analítica, então apareceram ali até duas questões que poderiam ser trabalhadas como equilíbrio, então é importante, né, a gente ter trabalhado isso ao longo das aulas, né? E também a parte de fisicoquímica e química geral, com estequiometria, interações intermoleculares, era importante a gente saber discursar sobre isso, né? Então, eu vou resolver a prova. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, me deixem saber se vocês gostaram dessa correção, para que eu possa sempre estar aqui trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, vamos lá. Então vamos lá, primeira questão. Mesmo com o advento dos carros elétricos e dos biocombustíveis, ainda há uma alta demanda de combustíveis fósseis em diversas localidades do planeta. Desses, o combustível mais utilizado é a gasolina, mistura cujo componente majoritário é chamado de octano, devido à sua fórmula molecular C8H18. Seu componente, porém, é o 2,2,4-trimetilpentano. Com base no exposto, respondo o que se pede. Letra A, represente a grafia bastão da estrutura do octano. Então, é o hidrocarboneto, somente carbono e hidrogênio. Oct é prefixo para 8 carbonos. Então, a gente começa lá a fazer a nossa conexão em zigue-zague, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia começar de cima para baixo também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a estrutura do N-octano. Represente em grafia bastão a estrutura do 2,2,4-trimetilpentano. Então, 2,2,4-trimetil são três metilas, né? Três ramificações CH3 nos carbonos 2 e 4. Então, nossa cadeia principal é o pentano. Pente, prefixo para 5 carbonos. Então, a gente faz lá 1, 2, 3, 4, 5, tá? 2, 2. Então, eu poderia começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, vou considerar esse aqui o carbono 2 e vou colocar duas metilas aqui. Sendo esse o 3, o próximo é o 4, mais uma metila também. Tanto faz, né? Começando de cima para baixo, de baixo para cima. Tiveram alguns alunos que já me mandaram, né? Que colocaram, por exemplo, aqui para baixo. É, Pode também, tá? Eu não sei se eles vão descontar nota por conta da angulação, né? Do ângulo de ligação, mas acredito que não. Acredito que também seja uma possibilidade, tá? Então, estão aí as duas possibilidades de estrutura para o 2,2,4-trimetilpentano. Aí ele fala assim: a fórmula molecular C8H18 pertence a qual classe de hidrocarboneto? Se vocês viessem aqui para cima, ó, ele fala para gente que o componente majoritário é o octano, devido a essa fórmula aqui, C8H18. Octano é alcano, né? Então a gente poderia pensar dessas duas formas, essa seria uma dica. Mas se eu lembrar da fórmula geral de alcanos, que é CnH2n mais 2, eu consigo já chegar no C8H18, né? E essa fórmula geral pertence à classe dos alcanos na função hidrocarboneto, ok? Então, aqui a gente tinha a letra A, B e C, né? Com valor de 5 pontos ali para eles dividir. Vamos ver como é que eles vão fazer essa divisão, tá? Acredito que as duas primeiras vão valer mais. Então, vamos lá. Colocando aqui a questão 2. A questão 2, ela fala que na década de 1920 foi desenvolvida uma lâmpada flash
usado em fotografia, que consiste em um invólucro fechado. Vou até circular esse fechado aqui, porque ele vai ser útil para nossa resolução. Transparente, preenchido com oxigênio molecular, ou seja, o O2, e contendo um filamento de magnésio. Conforme a equação química a seguir, a passagem de corrente elétrica provoca combustão, ou seja, a queima do filamento pelo oxigênio, resultando na forte emissão luminosa. Considerando que a massa molar em gramas por mol de O é igual a 16 e do magnésio 24, respondo o que se pede. Letra A. Um fotógrafo pesou essa lâmpada antes de usá-la e novamente após o uso, quando ela já estava queimada. A massa da lâmpada será maior ou menor ou se manterá a mesma após a queimada? Justifique. Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, em um sistema fechado, a gente precisa lembrar da lei de conservação das massas de Lavoisier. Em um sistema fechado, nós não teremos alteração da massa, a massa se conserva. Então, aqui a gente pode falar que a massa será a mesma. E ele pede para a gente justificar. Então, a gente pode falar que em um sistema fechado, a massa vai se conservar, inclusive através da lei de conservação das massas proposta lá por Lavoisier, tá? Então, a massa se conserva. Letra B. Considerando a reação química descrita, a pressão interna da lâmpada será maior, menor ou se manterá após a queimada. Quando a gente fala de pressão, a gente tem que pensar. Geralmente, quando eu penso em pressão, conteúdo de pressão na química, eu penso em gases, né? Porque é onde a gente trabalha mais ali no ensino médio. Se a gente for olhar para a reação ela começa com um sólido, né, que é o magnésio metálico, com oxigênio molecular, que é um gás, mas na queima produz um óxido que é sólido. Então, eu tenho a diminuição, digamos assim, do gás O2 durante a reação, porque ele é consumido. Então, se eu tenho uma diminuição de gás, do número de mol de gás, eu também tenho diminuição da pressão interna do sistema. A gente poderia justificar isso até pelo P vezes V igual a N vezes R vezes T, né? A pressão é diretamente proporcional ao número de mol do gás. Então, se há diminuição do número de mol do gás, há também uma diminuição da pressão interna do sistema. Então, essa seria a resposta correta, tá? E uma possível justificativa. C. Considere que o filamento de magnésio possui massa igual a 0,24 gramas. Levando em conta que a reação consome totalmente esse filamento, qual é a massa em gramas do óxido de magnésio que será produzido? E mostre os cálculos detalhadamente. Então, vamos pensar, uma questão de estequiometria. Questão de estequiometria, eu tenho que ter a reação. Então, eu fiz aqui a reação, né, aqui do lado, então é 2 de magnésio sólido mais O2 gasoso, formando 2 de óxido de magnésio. Então, seria interessante, né? Ele pede para mostrar os cálculos detalhadamente e a gente começasse pela reação. A gente vai conferir a estequiometria, obviamente, né? Então, 2 de magnésio aqui, 2 aqui, oxigênio 2 aqui, 2 aqui também. Então, a proporção é 2 mol para 1 mol, formando 2 mol. E ele quer saber qual é a massa de óxido produzida a partir do magnésio, né? Então, a partir de qual quantidade do magnésio? Ele deu para a gente a partir de 0,24 gramas do magnésio. Então, aqui eu vou colocar X gramas, porque ele pede também gramas ali no final, tá? Agora, para resolver a regra de 3, né, entre o magnésio e o óxido de magnésio, eu preciso transformar esse 2 mol em grama. Aí ele deu para gente que 1 mol de magnésio equivale a 12 gramas por mol, tá? Perdão, a 24. 24 gramas por mol. Como eu tenho 2, então 2 vezes 24 daria 48 gramas, tá? Aí eu venho para cá, vejo quanto é 1 mol de óxido de magnésio. 24 do magnésio mais 16 do oxigênio dá igual a 40 gramas por mol. Então, eu venho aqui com 80 gramas, porque são 2 mols, né? Agora, eu consigo resolver essa regra de 3, multiplicando cruzado, meu x vai ser igual a 0,4 gramas de óxido de magnésio. Então, uma questão bem tranquila aí de estequiometria, tá? Vamos para a letra D. Considere, tá? Que a lâmpada é preenchida com oxigênio molecular puro, que é o O2, e que o filamento e os outros componentes têm volume desprezível.
Ele quer que a gente considere que o volume de um mol de gás nas condições descritas é 24 litros, e ele pede qual é o volume interno em litros que essa lâmpada deve ter para comportar a quantidade de oxigênio necessária para queimar todo o filamento, que é 0,24 gramas. Mostre os cálculos, né? Então, ele quer saber qual é o volume de O2, já que o O2 é quem ele diz que para a gente considerar o volume na lâmpada, que vai ser produzido, digamos, a partir de 0,24 gramas do filamento de magnésio. Eu repito, então, a nossa equação para a gente poder fazer essa questão também de estequiometria. Então, era 2 de magnésio sólido mais O2 gasoso, formando 2 do óxido de magnésio. Opa, deixa eu colocar aqui MgO sólido, tá? Então, lembrando, né, a proporção era 2 mol do magnésio para 1 mol do O2, essa é a proporção que a gente tem. Como ele quer volume, eu já vou transformar esse 1 mol para 24 litros, que é o que ele pediu para gente, e esse mol em massa, porque ele deu a massa do magnésio. Lembrando que 2 mol do magnésio vai dar para gente 48 gramas, formando 24 litros de O2. Então, 0,24 gramas, que é o que a gente tem disponível na lâmpada, vai gerar um valor X de litros de O2 formado. Fazendo essa regra de 3 multiplicando cruzado, a gente fica com 0,12 litros de O2, tá? Então, seria esse o volume interno da lâmpada, sendo que os outros materiais têm volume desprezível. Então, essa questão ela é trabalhosinha, né? Acho que começou aí com uma questão mais trabalhosa do que as anteriores, né? Mas também é uma estequiometria tranquila, né? Não pedia rendimento, percentual, pureza, nem reações sucessivas para chegar numa global. Então, acho que aqui a gente conseguiria sair dessa forma. Lembrando que questões de cálculo não tem um jeito só de se resolver, né? Desde que tenha coerência química e matemática, a gente consegue muito bem ter os mesmos resultados, muitas vezes por caminhos diferentes. A questão 3 era uma questão só de reconhecimento de função orgânica, né? Veja a importância da gente trabalhar com isso ao longo do ano. Então, na figura a seguir, são mostradas as estruturas dos seus compostos orgânicos que foram isolados de diferentes plantas e que apresentam anel benzênico substituído em suas estruturas. Apesar dessa semelhança, os compostos diferem-se entre si pela presença de outros grupos funcionais. Considerando os conhecimentos em química orgânica, responda o que se pede. Letra A. Quais contém a função aldeído? Né? Então, função aldeído é aquela que tem o C dupla O ligado a hidrogênio, tá? Então, aqui seria uma cadeia carbônica. Então, aqui seria a resposta benzaldeído, cinamaldeído e vanilina. Ó, benzaldeído, cinamaldeído e vanilina aqui, tá? Quais contém a função alqueno? Alqueno é C dupla C, tá? Então, a gente vê aqui no anetol, a gente verifica também no cinamaldeído, tá? Separadinho ali da função aldeído, e também no eugenol. Letra C, quais têm função éter, né? Então, aqui a gente teria que tomar cuidado, ó. Seria aqui no eugenol, seria aqui na vanilina e seria aqui no anetol, tá? Então, seria vanilina, anetol e eugenol. Pronto. Questão tranquila, né? Reconhecimento de função orgânica. Então, bem direto ao ponto. A questão 4 traz para gente também química orgânica, nomenclatura e isomeria. Então, ela fala assim: cresol é um nome usual que se dá a um grupo de compostos aromáticos amplamente utilizados como desinfetantes, bactericidas, conservantes de madeira, bem como na produção de resina, corante, perfume, além de serem empregados como solvente. Estruturalmente, os cresóis contêm dois grupos, uma hidroxila e uma metila, ligados ao anel aromático. Essa é a dica, né? Uma hidroxila e uma metila ligadas direta no anel aromático. Então, a gente pode pensar no anel aromático, ó, teria um OH ligado e um CH3. Eu não coloquei ali porque a gente ainda vai trabalhar com as posições, né? Ou seja, trata-se de um anel dissubstituído, o que ocasiona a ocorrência de três isômeros. Considerando os conhecimentos em química orgânica, responda o que se pede a respeito dos cresóis. Qual é o tipo de isomeria a respeito dos cresóis? Então, a gente teria que pensar assim, ó.
Quando eu tenho mais de uma substituição anel, eu começo a trabalhar com as posições orto, meta e para, né? Então, eu poderia pensar aqui na metila, né? E aí eu poderia pensar que o OH pode vir aqui na posição vizinha, que a gente chama de orto, né? Uma possibilidade. Vou fazer aqui embaixo. O OH na posição 2, que a gente chama, na posição 3, perdão, que a gente chama de meta. E vou colocar aqui o OH numa posição que é a 4, que a gente chama de para, né? Então, aqui a gente tem as possibilidades de ter isômeros, né? Com mudança na posição dos substituintes, um podendo ser orto, outro meta, outro para, né? Então, essa isomeria é considerada isomeria de posição, para ficar mais completinho, isomeria planar de posição. Mas, se só colocasse isomeria de posição, não teria nenhum problema, tá? Então, a gente teria a mudança ali da posição, da ramificação ou do grupo funcional. A gente poderia pensar dessa maneira também. Utilizando a notação em bastão, apresente a estrutura química do paracresol, né? Então, era só a gente desenhar o anel, tá? O anel aromático. Aí, tanto faz se eu colocasse aqui o OH ou colocasse a metila, né? O importante é que eu soubesse que essa é a orto, essa é a meta e essa é a para, né? Então, essa daqui de baixo sendo a para, aqui vem a metila, tá? Então, notação bastão, tá aí a representação do paracresol. Deixa eu até apagar aqui para ficar bonitinho. C. O termo cresol, apesar de representar uma nomenclatura comum, ele é aceito pela comunidade, no entanto, eles possuem nomes sistemáticos definidos pela IUPAC. Qual é o nome sistemático do metacresol? Daí aqui eu tenho que tomar cuidado, porque o OH ele acaba virando uma função prioritária, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui ó, o metacresol, o OH aqui na posição meta ele vai ser obrigatoriamente o carbono 1, né? Esse o 2 e esse o 3, porque o carbono da função tem prioridade. Então, eu poderia chamar de 1 o OH para a gente vira hidroxi, né? Então, a gente tem essa possibilidade, 1 hidroxi, traço 3 metil, e aí eu poderia colocar aqui benzeno, né? Lembrando que o H vem antes do M, né? Por isso que veio primeiro. Eu acredito que uma outra possibilidade que eles poderiam aceitar poderia ser 3 também, né? Metil e colocar aqui do lado fenol, tá? Nomenclatura é algo que a federal, às vezes, ela é um pouco mais exigente, a gente não sabe muito bem aquilo que eles vão descontar, ou vão aceitar, ou vão considerar. Por isso que eu coloco duas possibilidades aqui. De maneira informal, a gente poderia até pensar em algumas outras, mas eu deixei as duas porque eu acredito que as duas sejam as mais sistemáticas, possíveis, tá? Mas é super importante a gente depois verificar o que eles vão aceitar ou não num possível recurso. Questão 5. A questão 5 ela vai falar para a gente sobre parabenos, que são compostos com propriedades antimicrobianas, empregados como conservantes em produtos cosméticos e farmacêuticos. Como o uso deles é amplamente disseminado, eles acabam tendo como destino o esgoto, e um dos produtos de decomposição é o ácido 4-hidróxido benzoico, que em solução aquosa dissocia-se de acordo com a reação a seguir. Então, a gente tem ali, na verdade, não é nem a dissociação, é a ionização, né? Porque era uma ligação covalente, mas ok o FPR, né? Então, vindo aqui com a ionização do ácido, a gente tem ali a dissociação, entre aspas, ionização, na verdade, né? Liberando os íons H+, e a gente percebe que é um equilíbrio, né? Porque é um ácido fraco, um ácido orgânico, então entra em equilíbrio. Ele fala, sabendo que a constante de equilíbrio é 3 vezes 10 a menos 6, responda ao que se pede. Aí ele fala assim, dissolveu-se o ácido em água, manteve a solução em repouso até que ele atingisse o equilíbrio. Se o H+ for adicionado à solução, haverá alguma variação na concentração é, desse cara aqui? Então vamos parar para pensar. Se eu aumentar a concentração de íons H+, tá? Pelo princípio de Le-Chatelier, um sistema em equilíbrio tem tendência a se comportar a essa perturbação de maneira contrária.
falando de uma maneira bem genérica, se eu aumentei a quantidade de H+, o sistema vai tentar consumir o H+. E direção de consumo é essa daqui, ó, para o lado esquerdo. Então, eu aumento a quantidade do ácido, tá? E diminuo a quantidade do íon que ele perguntou, tá bom? Então, eu aumento a quantidade do ácido carboxílico e diminuo a quantidade do íon em questão, porque vai no sentido de consumir os produtos, o sentido contrário, né? Sentido da reação inversa. Então, a gente poderia justificar dessa maneira pelo princípio de Le Chatelier, que o sistema em equilíbrio responde a uma perturbação de maneira contrária. Se eu aumentei o H+, ele vai tentar consumir. Então, a reação vai ser deslocada para a esquerda, diminuindo a quantidade do íon, que ele colocou em questão o ânion do ácido, e aumentando a concentração do ácido que está no lado esquerdo, tá? Aí aqui, ó, B, qual é a expressão matemática que relaciona a constante de equilíbrio com a concentração das espécies envolvidas na reação de dissociação? Então, aqui é K, né? K a gente sabe que é produto, concentração em mol por litro dos produtos pelos reagentes. A gente não coloca nem água, nem solvente, nem sólidos, né? Então, como aqui é um ácido, eu já colocaria Ka, né? Aí colocaria, olharia aqui quem são, né, nas frações do produto. Então, concentração de H+, multiplica pela concentração do ânion em questão. Então, a gente coloca bem bonitinho aqui, divididos aqui pela concentração do ácido, que é o nosso reagente, tá? Então, era para fazer isso, né? Essa é a expressão do K, tá? Muito bem, com as concentrações envolvidas em questão. C. Qual é a concentração de equilíbrio em mol por litro do ânion em uma solução de 0,01 mol por litro do ácido? Concentração inicial, né? Mostre como o resultado foi obtido e pediu para a gente considerar que raiz de 3 é 1,7. Gente, essa questão, ela podia ser resolvida por mais de um jeito, tá? Eu vou resolver os dois jeitos aqui. Na verdade, eles são a expressão um do outro, mas são maneiras diferentes da gente conseguir resolver. Se temos o K, que é a constante do equilíbrio, e temos concentração inicial, eu opto, né, por um K que tem o seu valor menor que 10 a menos 3, né, um K, uma constante de ionização bem baixinha, eu opto por usar a lei de diluição, tá, de Oswald. De Oswald. E o que que ele traz para gente? Ele traz que o K de ionização, nesse caso é o Ka, é igual a alfa quadrado vezes a concentração inicial. Então, o K, deixa eu ver aqui, o valor é de 3 vezes 10 a menos 6, igual a alfa ao quadrado. A concentração inicial é 0,01, que eu vou colocar como 10 a menos 2. Já vou passar a raiz desse alfa, vou passar dividindo, vai ficar a raiz de 3 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai ficar igual, né? Raiz de 3, 1,7 vezes 10 a menos 2. O alfa é o grau de ionização. O grau de ionização me diz o quanto ionizou das espécies que estão no produto, que é o H+ e o ânion, né? Como elas são 1 para 1, então eu poderia fazer assim, ó, concentração do ânion em questão, C6H4, CO2 menos, ela vai ser igual à concentração inicial do ácido vezes o grau de ionização. Concentração inicial 10 a menos 2, alfa 1,7 vezes 10 a menos 4. Então, eu teria ali uma concentração, né, desse ânion de 1,7. Opa, coloquei a 10 a menos 4, que já era a resposta. É 10 a menos 2, o alfa, 1,7 vezes 10 a menos 4, não esquecendo as unidades, mol por litro. Esse é um jeito da gente resolver. Qual que é o outro jeito que a gente poderia pensar? Então, vou apagar aqui agora, tá? Para que vocês vejam essa outra maneira de pensar. Quem quiser pausar, voltar, ver de novo, né? Essa é a grande vantagem da gente trabalhar com o vídeo. Então, vou apagar aqui agora, tá? E vou trazer para vocês, muita gente fala daquela tabelinha, né? Mas a tabelinha aqui não seria assim tão útil, porque ele não deu para a gente o alfa, o grau de ionização. A gente poderia fazer a mesma aproximação que a gente faz na lei de diluição de Oswald, né? Então, a gente poderia pensar
talvez da seguinte maneira: o K, a expressão da constante de equilíbrio está ali. H mais vezes a concentração do ânion, né, em questão. Então, aqui estão os produtos sobre reagente, que é HO6H4CO2H. E aí, vamos substituir, né? O que que a gente poderia falar aqui? A gente poderia falar que o K que ele deu para gente é 3 vezes 10 a menos 6. Se essas concentrações aqui em cima são iguais, eu poderia chamar de X e X no equilíbrio, né? Elas vão formar a mesma quantidade no equilíbrio, X ao quadrado. Só que a concentração do ácido inicial, ela vai diminuir de X. Por quê? Porque parte do ácido vai para os produtos. Mas como a minha constante é bem pequenininha, significa que pouco do ácido vai virar os produtos ali em questão. Então, eu tendo esse x a zero, né? E vai ficar x ao quadrado sobre a concentração aqui do ácido em questão, tá? A concentração do ácido, pessoal, ela foi dada, né? Concentração inicial é 10 a menos 2, que era o 0,01. Eu teria que fazer menos x, mas a gente entendeu ele ali a zero, né? Então, vai ficar 10 a menos 2, tá? Então, aqui a gente vai seguir, vai ficar x ao quadrado igual a 3 vezes 10 a menos 8. Aí, esse x a gente vai tirar uma raiz de 3 vezes 10 a menos 8. Vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, também é uma possibilidade, tá? Essa aproximação a gente faz na lei de diluição de Oswald também. O alfa embaixo da expressão a gente tende a zero ali, né? Então, fica 1 embaixo, por isso a gente abrevia a lei de diluição. Então, das duas formas estaria correto, tá? Eu acho que essa questão vai abrir bastante margem para recurso, porque pode ser que as pessoas tenham feito ali de alguma outra forma, que tenha alguma coerência química ou matemática, enfim. Por isso é importante a gente analisar, tá? Vamos ali para a questão 6. A questão 6, ela fala o seguinte: nas últimas Olimpíadas, sessões de treinamento de triatlo tiveram que ser canceladas após uma testagem no Rio Sena apontar que a água não estava segura. Que vergonha, gente. O monitoramento da qualidade da água foi feito por meio de testes físicos, químicos e microbiológicos. Um dos testes químicos inclui a medida do pH, que para a água potável deve estar entre 6 pH, tá? E 9,5. Considere a seguinte equação química que representa o equilíbrio de autoionização da água. Com base nessas informações, responda: uma amostra que está no limite superior de pH da água potável é ácida, neutra ou básica. O limite superior é um pH igual a 9,5. Todo pH a 25 graus acima de 7 indica para gente o meio básico. Bom, tá? Escreva a expressão da constante de equilíbrio de autoionização da água em termos das concentrações das espécies envolvidas. Bom, o KW continua sendo K, vai continuar sendo produto sobre reagente. A única diferença é que o reagente é água e não vai entrar. Então, o KW ele é o produto da concentração de H+, vezes a concentração de OH-, tá? E a gente poderia além. Não tá 25 graus, a gente sabe que o KW, até pelo enunciado da alternativa seguinte, ele é 10 a menos 14. Então, aqui ficaria igual a 10 a menos 7 mol por litro, vezes 10 a menos 7 mol por litro. A gente ainda poderia colocar esses valores aqui. Não sei se eles vão descontar para quem não colocou, eu acredito que não, tá? Letra C. Considere o valor de kW 10 a menos 14. Nesse caso, a condutividade elétrica da água será alta ou baixa? Justifique a sua resposta. Então vamos lá, quando a gente pensa em condutividade elétrica, a gente tem que pensar em cargas em movimento. Para gerar corrente, então, cargas em movimento ordenado. A gente gera íons que têm carga íons H+, e íons OH-. No entanto, essa quantidade é de 10 a menos 7. Como é uma quantidade muito pequena de íons em solução, a condutividade será baixa, tá? Então é importante a gente trazer essa justificativa teórica, ok? Considerando que o pH da água, considerando que o pH é menos o log de H, qual é o valor da concentração em mol por litro de íons H+, em uma amostra que está no limite inferior do pH da água? Mostre como o resultado foi obtido. O limite inferior aqui em cima é 6.
Então, o pH estaria em 6. Então, aqui a gente tem que trabalhar com log, né? pH igual a menos log da concentração de íons H+. Vamos lá. Aqui é 6, o log está na base 10. Como é que eu resolvo essa questão? 10 elevado a menos 6. Então, a concentração de íons H+, ela vai ser igual a 10 a menos 6, não esquecendo a unidade, mol por litro. É até bonitinho a gente colocar assim, né? Mol por litro na menos um, tá? Não que perde nota, né? Mas fica mais, digamos assim, mais bonitinho. Então, agora vamos para a última questão. 7. Recentemente foi publicado um estudo científico que mostrou que a composição do suor não é a mesma em qualquer pessoa. Uma pequena parcela não sofre com maus odores porque em suas secreções de suor não estão presentes componentes oleosos, os quais, por ação da bactéria, produzem odor característico. Sortudos, né? Porém, em qualquer pessoa, o suor possui o componente aquosa, responsável pela regulação da temperatura do corpo. A evaporação da água, responsável pela termorregulação. É um processo endoexo. Então, evaporar é ir do líquido para o estado de vapor. Para que isso aconteça, a gente precisa fornecer energia. Então, é um processo endotérmico. Explique como o processo da evaporação da água do suor contribui para a termorregulação. Então a gente pode pensar assim, tá? Eu escrevi da seguinte maneira: o calor do corpo, ele é transferido para a água que evapora através da transpiração. A transferência de calor da pele para o suor, que evapora, reduz a temperatura local, o que ajuda a manter a temperatura do corpo dentro de um intervalo ideal para a sobrevivência. A gente sabe que energia na forma de calor é transferida, transformada. Então, a gente acaba transferindo o calor do nosso corpo para que a água possa evaporar através do suor e, com isso, a gente ter a nossa termorregulação. Letra C. Um dos componentes do suor é a amônia, cuja estrutura tridimensional está ao lado. A molécula da amônia é polar ou apolar? Bom, vamos lá. Existe diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o hidrogênio. Então, os vetores apontam todos para o nitrogênio. Por quê? Porque ele é o mais eletronegativo. Então, a gente vai ter um vetor resultante apontando aqui para cima. Quando a soma desses vetores não é igual a zero, a gente tem uma molécula o quê? Uma molécula polar. Então, quando o vetor de momento dipolar resultante é diferente de zero, a molécula é polar. Não pediu para a gente justificar, então era só para colocar que ela é polar. Letra D. A amônia será mais solúvel na fração aquosa ou na fração oleosa? Justifique. Então, vamos lá. Pela lei das semelhanças, em que semelhante dissolve semelhante, sabendo que a amônia é polar, ela vai ser mais solúvel em um solvente polar. Nesse caso, será a água, porque a água também é polar. E não na fração oleosa, porque ela é pouco polar ou praticamente apolar. Então, a gente poderia justificar dessa maneira, tá? Pela lei das semelhanças. Então, de maneira geral, tá aí a resolução da prova de 2024/25 de Química da UFPR. Eu achei uma prova bem teórica, não tivemos questões absurdas esse ano, porque nas provas anteriores tivemos duas questões que eu não gostei, principalmente 2023 com uma questão de isomeria, tá? Bem difícil de ser trabalhada com o conteúdo de ensino médio. Na última prova, a gente teve uma questão de 2023, entrada 24, a gente teve uma questão também de uma tautomeria, que a gente também não costuma trabalhar, que era com hidroximina e uma amida no ensino médio. Então, assim, achei a prova justa, conteúdos todos do ensino médio. A prova variou em química orgânica, química geral, físico-química e química analítica. Então, ela trabalhou as quatro frentes da química. Achei ela bem distribuída, achei uma prova tranquila para quem se preparou, né? Lógico que não necessariamente fácil, porque o fácil e o difícil é relativo, mas gostei da prova, tá? Então, tá aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários, deem like para a prof continuar vindo aqui. E de qualquer forma, desejo para vocês bons estudos, contem comigo e até o próximo vídeo, até a próxima aula.